sábado foi de vitórias para os meninos da Vila no Campeonato Paulista. Jogos no Sub-15, Sub-17, Sub-20. Aliás, o Sub-20 jogou com o time alternativo, porque tem jogo no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, enfrentou o Jabaquara e quem entrou deu conta do recado. Não foi lá nenhum grande espetáculo, mas serviu, por exemplo, para o pessoal ficar antenado, ficar de olho no Matheus Lima, né? O que se fala desse rapaz é uma grandeza, desde que ele era mais novinho, né? Todo mundo, pô, o Matheus Lima e tal, é o 10 que o Santos precisa, é um armador, um canhotinho habilidoso. Ele foi o destaque do time do Santos nesta partida do Sub-20, que teve transmissão do site, do YouTube, melhor dizendo, da Federação Paulista, um dos canais, né? O Futebol Paulista. Ele realmente tem uma técnica muito grande. Eu acho que ele exagerou um pouquinho na hora de dar algumas esticadas, alguns lançamentos, mas isso é uma coisa que se trabalha com o tempo. Tem habilidade, prende bem a bola, tem visão de jogo, cobrou um pênalti, né? Só que é aquela coisa que o futebol moderno hoje exige muito. Ele é um jogador de baixa estatura e não sei se vai crescer muito mais do que isso. E tem que ver a questão da intensidade também. Se conseguir se adaptar, porque afinal de contas o Soteldo, que jogou aqui, também baixinho é. O problema dele é outro, não é falta de talento, o problema dele é falta de outra coisa. Mas enfim, eu acho que o Matheus Lima mostrou, ele que teve uma lesão no ano passado, né, agora vai começar a ser realmente integrado ao time Sub-20, mostrou que tem qualidade, mostrou que é um jogador talentoso, mas precisa realmente trabalhar essa questão da intensidade e das tomadas de decisão, que é óbvio a experiência vai trazer. Outros meninos que tiveram primeira chance também mostraram alguns bons detalhes, né? Alguns titulares entraram no segundo tempo, mas é claro, eu vou falar sobre isso depois dos nossos recados em ordem cronológica, porque logo cedo no CT Pelé teve Sub-15, Sub-17 com transmissão da Santos TV, a assistir todas estas partidas e trago os detalhes a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet, 1xBet que é name rights do canal 10, uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas, presente no futebol internacional, nas partidas da seleção brasileira, onde você aposta não apenas nos jogos do futebol brasileiro, mas também do futebol internacional, como eu disse, e também nos chamados eSports, os jogos eletrônicos e também em outras modalidades. E para participar da 1xBet é fácil, você vai lá no link que eu deixo no comentário fixado, se inscreve, utiliza o meu código promocional que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x para obter vantagens. Lembrando que na 1xBet os pagamentos são rápidos, né? Porque a 1xBet é considerado o mais confiável site de apostas do mercado. Então não perca mais tempo. Mostre que você sabe tudo de futebol e aposte lá na 1xBet. Lembrando sempre para você apostar com responsabilidade. Atenção para a nossa rodada de palpites, novamente reforçando aqui os jogos deste domingo do Campeonato Brasileiro, 14 de abril, Atlético Goianiense e Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio, todos os jogos às 4 da tarde. E às 5 tem Cruzeiro e Botafogo, 6h30 tem Vitória e Palmeiras. Aproveito nesse começo de vídeo e peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, vou falar do Sub-15 primeiro, né? E vou contar aqui com o apoio da ficha, que tem aqui o release do Santos, mas tem uma ficha completa aqui que o Diário do Peixe divulga. E a manchete do Diário do Peixe é com gol de estreante, Santos goleia o Sport Clube São Bernardo no Sub-15, 4-1 na manhã deste sábado no CT Rei Pelé. Gols marcados pelo Gabriel Neves, pelo Guilherme Santana, que é o estreante, centroavante estreante, né? Pelo Mailon e pelo Nadisson. O Nadisson, que dizem, é um desses meninos que tem uma qualidade técnica aí, para ficar atento. Eu falei do Matheus Lima, mas o Nadisson nesse time Sub-15 é o que chama a atenção para o futuro. Aliás, assim como o Cauã Basile, né? Meninos da base que vêm sendo trabalhados. Aliás, me permitam abrir um parênteses aqui, o Zé Renato Quaresma deu entrevista para o Globoesporte.com, tem muita coisa interessante que ele fala ali. Uma que eu gostei bastante é a ideia de um CT de 8 campos em São Vicente. Eu conheço bem São Vicente, tem espaço
a dar com pau na área continental da cidade, mas o problema é a logística, é a distância, né? Se fosse ali na área do Golf Clube, por exemplo, seria um espetáculo, né? Tá certo que o Golf tem lá uma série de problemas, né? De ordem jurídica, de pagamento de impostos e tal, mas nada que uma boa conversa não resolva. Inclusive, o Santos, de alguma forma, pode tentar, né, em parceria com a prefeitura, fazer alguma coisa ali. Construir um CT é muito mais fácil do que construir um estádio. Né? Você desafeta a área, limpa tudo, constrói os 8 campos. Um campo tem que ter grama sintética, não tem jeito. Uma mini arquibancada, tipo um mini estádio, né? Para os jogos como estes que a gente acompanha no CT Pelé, e aí a infraestrutura toda, com piscina, ginásio, área administrativa, fisioterapia, tudo isso, né? Parte de departamento médico. Mesmo assim, é uma obra menos complicada do que construir um estádio. Então eu espero que dê certo. Né? O São Vicente tem uma ligação umbilical com o Santos, até pelos jogadores históricos que são de lá e que jogaram no Santos. Seu Pepe, por exemplo, meu pai, quando era moleque, via muito seu Pepe andando lá pela Vila Cascatinha, enfim, e tantos outros. Então, tomara que dê certo. Uma boa ideia, se realmente, porque ele citou inclusive o projeto da Praia Grande, e nesse aspecto há uma dose de razão, porque no projeto da Praia Grande teria espaço só para 5 campos, né? Em São Vicente teria espaço para 8. Então, pode ser uma boa alternativa, realmente, tomara que aconteça. A única coisa que eu acho que o Quaresma deu uma exagerada foi na história do cabelo, né? Que agora tem disciplina, que o menino não pode pintar o cabelo mais e tal. Eu acho isso uma bobagem, mais ou menos como aquela história de dizer que o sujeito não pode andar na rua de relógio porque ele vai ser assaltado. Não é o cabelo que torna o atleta indisciplinado ou faz com que ele seja vaidoso. É a forma como você trabalha com o atleta, é a maneira como você disciplina o atleta com base em exemplos, bons exemplos, com hierarquia, com regra. Agora, o negócio de cabelo, senão daqui a pouco vão pedir para o menino lá, o Cauã Basile, passar máquina zero no cabelo também. O cabelo é um traço da personalidade de cada ser humano. Né? Imagina se o Neymar voltar e meter um cabelo laranja, como o Giovani fez em 95, e a molecada toda imitou, a torcida, jogadores da base. Mas se fosse assim, o Giovani e o Neymar estavam na roça no Santos, não podiam ter jogado, né? Então, eu acho que é bobagem esse negócio de cabelo pintado. Deixa o moleque ter o cabelo que ele quiser, entendeu? A cor de chuteira que ele quiser. Isso não pode ser um impeditivo para a disciplina do atleta. O cara pode fazer isso? Pode. É da personalidade dele, mas ele tem que aprender a seguir regra. Né? Parece uma coisa meio exagerada, eu acho. Tá bom? Porque se você não pode pintar, também daqui a pouco não pode ter o cabelo comprido, não pode ter o cabelo grande, né? Então, Quaresma, isso aí é bobagem, eu acho. Mas enfim, já que vocês acham que vai fazer diferença, vamos em frente. No Sub-15, é isso, o Santos conseguiu essa vitória, portanto, por 4-1, né? Aliás, aqui na matéria diz que o Guilherme, que fez a estreia, é torcedor do Santos, né? Veio para o Santos e é torcedor santista, então joga com ainda mais emoção pelo clube. Santos Sub-15 que jogou com o Fernando Amaral, Lucas Camargo, Gabriel Neves, Natan e o Mailon, depois o João Sá, Matheus Mendes, depois o Lucas Henrique, o Vinícius Rocha, depois o Ian Fernandes e o Evandro, depois o Vitinho, João Borges, depois o Hudson, o Nadson, depois o Guilherme Paulini e o Guilherme Santana, depois o Matheus Rocha. O Santos volta a jogar no dia 20, sábado que vem, 9 da manhã, contra o Jabaquara, lá no Estádio Espanha, né? Então, ou seja, vai jogar em Santos novamente, tá certo? Mas tem uma competição outra aí, né? Que é a Copa Bu, né? O Santos pega o Polo Novo Horizontino Santos. Segunda-feira já agora, 2 da tarde no CT Pelé. Obviamente, será um time alternativo para esta partida. Parabéns aos meninos da equipe Sub-15 do Santos, do professor Fabrício Monte. Na sequência, também com transmissão da Santos TV, tivemos o Sub-17, com o Pedro Padula sendo destaque. Ele fez o popular hat-trick, marcou 3 vezes na vitória do Santos por 5-0, segunda rodada do Paulista. Aliás, o primeiro gol do menino Benício, camisa 10 de falta, foi um espetáculo. Que golaço do Benício, o camisa 10, fazendo de falta. E o Juninho completou o marcador no segundo tempo. Então o Pedro Padula fez 3, o Benício fez esse de falta e o Juninho completou 5-0 para o Santos diante do São Bernardo.
o Sub-17 também vai enfrentar o Jabaquara na próxima semana, no próximo sábado, 11 da manhã, lá no Estádio Espanha. Mas, assim como o Sub-15, o Sub-17 também tem a Copa Bu, né? Também contra o Polo Novo Horizontino Santos, 4 da tarde no CT Rei Pelé. Certamente o Helder vai botar lá um time alternativo, alguns jogadores aí que estão talvez ali no primeiro ano da categoria, alguns que são reservas e tal. Vamos em frente com estas duas equipes. E para finalizar o nosso giro pela base, lá no tradicional Estádio Espanha, onde os Sub-15 e Sub-17 vão jogar a semana que vem, jogou o Sub-20. Como o Santos tem confronto no Campeonato Brasileiro, o Santos fez 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, venceu e vai enfrentar o Curitiba lá no CT do Caju, na próxima quarta-feira, 3 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. O Orlando Ribeiro optou por colocar um time alternativo. Aliás, me chamou a atenção o fato que, em relação ao time que venceu nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Miguelito até ficou no banco e entrou no segundo tempo. Mas o Enzo Monteiro e o Ian não ficaram no banco e eles fizeram gol na outra partida. Eu não sei se eles foram poupados de tudo para jogar na quarta-feira lá em Curitiba, ou se isso já é um indicativo que nesta semana, que é a semana que antecede a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro da Série B, se os 2 jogadores já não vão ser trazidos para o elenco principal, para compor o elenco principal, já que o Morelos está oficialmente afastado. O presidente Marcelo Teixeira até já falou sobre isso neste sábado. Então, para todos os efeitos, o Santos tem o Furt, o William Bigode ainda não, que ele está recuperando da lesão, tem o Bruno Marques e não tem mais ninguém para o comando de ataque. Então, talvez o Enzo já fique até no banco contra o Paysandu. O Teixeira disse que o jogo é sábado, mudou para 4h30 da tarde, com transmissão da TV aberta, mas aguarda-se apenas o informe oficial da CBF. Como é fim de semana, isso deve acontecer na segunda-feira, tirando o jogo da sexta-noite, passando para o sábado à tarde, 4h30, tá bom? Então, como tem esse jogo aí na quarta-feira, o do Sub-20, o professor Orlando Ribeiro botou o time alternativo, né? Colocou jogadores que têm pouco espaço, né? E o Santos acabou vencendo esta partida por 2-0. O Yuri, que é uma das novidades nesse time Sub-20, apareceu lançado dentro da área, né? Ele é um jogador de meio campo, veio de trás, fez de cabeça ali 1-0, e depois o Matheus Lima de pênalti. Aliás, o passe para o Yuri foi do Matheus Lima. E o Matheus Lima depois, batendo um pênalti com bastante categoria, fez o 2-0 na estreia do Santos na competição. Pelo estadual, próximo jogo também no dia 20, sábado que vem, contra o Mauá, no CT Rei Pelé. Partida da segunda rodada, 3 da tarde, com transmissão da Federação Paulista de Futebol, lá do Federação do Futebol Paulista. Tá bom? O que eu tinha para falar a respeito do Matheus Lima, eu disse no começo, já reforço inclusive, ele é da posição do Miguelito. Se o Miguelito, com o andamento da temporada, for migrar para a equipe principal, vai abrir espaço, mas ele ali tem a concorrência do Bernardo também, né? O Bernardo até pode jogar um pouco mais aberto, mas é um meio. O Bernardo está aparentemente se recuperando de lesão, e então vai ter esta concorrência aí. Ele nem jogou com a 10, quem jogou com a 10 foi o Rodrigo César. Acho até para que não se crie essa expectativa, porque a torcida do Santos ela tem um frisson danado pelo Matheus Lima, como tem pelo Cauã Basile. Não tem tanto pelo Nadson assim, mas é bom ficar desperto, porque o Nadson, esse do Sub-15 que eu citei, é um baita jogador também, um baita talento. Então, o Matheus Lima é um menino que tem talento, tem qualidade, e tendo espaço, ele vai jogar. Por isso que tem que se trabalhar essa questão da intensidade com ele realmente. O Santos que jogou, só para vocês terem uma ideia, com o Jackson, Guilherme Cruz, depois o Gabriel Bontempo, que quase meteu um golaço no final do jogo, no finalzinho, último lance. Aliás, às vezes eu fico pensando, vou ver até o fim, vejo até o último lance. Se fosse lá, ia ser um gol para botar a placa lá na caneleira. O Matheus Matias, depois o João Alencar, o Diego Matos e o Jota na lateral esquerda, o Matheus Felipe, depois o Everton, o Yuri e o Matheus Lima, depois o Miguelito, o Dudu, depois o João Ananias, o Matheus Xavier, depois o Arthur Manuel e o Rodrigo César, depois o Luca Meireles. Portanto, neste clássico santista,
o Santos venceu o Jabaquara por 2-0. Lembrando que o Santos está no grupo aí de Santo André, Mauá, Mauaense, Portuguesa Santista. Aliás, Portuguesa Santista que estreou vencendo o Santo André por 3-1. Então, o Campeonato Paulista nesta primeira fase, talvez o Orlando vá tocando com essa equipe, digamos, alternativa. Quando a coisa começar a funilar, aí provavelmente ele use mais os seus chamados titulares. Fora essa rapaziada que está voltando, tem o Lucas Ian, inclusive, que é o irmão do Cauã Basile, que precisa voltar logo à equipe principal do Sub-20 também. Então, há muito a que ser trabalhado, fora os estrangeiros, né? Que ainda precisa resolver. A documentação lá do Profeta, do Vídea Real, o Navas está machucado. Enfim, tem os 3 estrangeiros ainda para entrar nesse time Sub-20 do Santos, tá bom? Falei aqui também em nome de Zatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. E também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão, ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.